O sistema não está apenas manipulando pesquisas, está manipulando todo o jogo presidencial. Quer entender isso? Pega a pipoca, segue o Rony que eu vou te contar tudo. Com certeza lembram que há poucos dias eu falei que o Lula ia começar a derreter nas pesquisas, principalmente por causa da segurança pública e o que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu também falei que Cláudio Castro ia começar a ser testado como presidente. E voilà, foi o que aconteceu. Só que não é só o caso do Cláudio Castro. Primeiro, olha essa notícia aqui. A aprovação do governo Lula cai pela primeira vez desde maio e desaprovação volta a subir. A vantagem fictícia do Lula contra todos os presidenciáveis simplesmente despencou. E a estratégia que o sistema está jogando nessas pesquisas, eu não sei se você percebeu ainda, mas tem muita gente nova surgindo e todos esses nomes são de direita ou se colocam como extrema-direita para disputar a presidência da República, além do Cláudio Castro, que eu já falei para vocês. Querem alguns exemplos? Vocês lembram desse carinha aqui? Só uma semana me xingando porque eu disse que o MBL era sistema, que iam permitir ele formar o partido dele, coisa que não permitiram que Bolsonaro formasse, que eles estavam criando o partido para no fundão eleitoral, que é nisso que eles estão de olho, e que eles são amiguinhos do Temer, do sistema e dessa galera toda. E com certeza eles formariam um partido e que esse cara ia se colocar na presidência da República para atrapalhar o jogo. É um cabo Daciolo da vida, só que sem testosterona nenhuma. Vocês lembram disso? Bom, você já sabe que eu acertei nessa, porque por unanimidade o TSE aprovou a criação do partido do MBL, o tal do Missão. Só que não bastou aprovar. Dá uma olhada nisso daqui, gente. Olha a propaganda que a Globo tá fazendo pra essa galera. Pena de morte e prisão perpétua, o que defende o presidente do partido ligado ao MBL. O cara pré-candidato a presidente, botam ele como se fosse a mais extrema-direita. Logo após, a pauta da segurança pública se tornar a principal pauta das eleições de 2026, jogando esse cara dentro de um espectro da direita. Ou seja, para pegar alguns votos da direita. Só que tem alguns detalhes, vocês vão rir muito do que eu vou mostrar pra vocês. Que embora eles se colocam como extrema-direita, o Kim Kataguiri, que é o principal nome do MBL, do Partido Missão, disse que Bolsonaro tem que ir preso na cadeia e ir para o hospital só se precisar. Ele ainda disse que não é o caso do Bolsonaro. Ele não precisa ir pro hospital sempre, então quer que ele vá pra Papuda. Ou seja, eles lançam esses novos nomes, pra partir pra cima da extrema-direita, mas é uma extrema-direita que quer Bolsonaro preso e na papuda. Só que como se não bastasse isso, dá uma olhada no que os caras estão fazendo. O desempenho do presidenciável do partido MBL na sua estreia na pesquisa. Sim, os caras já estrearam e botaram o cara na pesquisa pra ver como é que ele vai. É só que no primeiro turno o cara não sai de 1 a 2%. A margem do cara é nada até 3%, que é a tal da margem de erro. Ele é uma margem de erro. Mas aí, gente, pela primeira vez na minha vida eu vi uma coisa incrível. Testaram um candidato da margem de erro no segundo turno contra o Lula. E é aí que vem a grande piada. Em Kataguiri, de crescimento silencioso a crescimento estrondoso. Você sabe quem é Renan Santos? Bom, o tal do Renan Santos foi testado no segundo turno e olha isso. O Lula venceria com 42% a 25% do Renan Santos. O detalhe é que quase todos os outros candidatos conseguem atingir 41, 42 e ficam empatados tecnicamente na margem de erro com Lula. Cito aqui Ratinho Júnior, Michele Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, o presidente Bolsonaro fica na frente e assim por diante. Enquanto o Renan Santos do MBL perde para brancos e nulos ou não vai votar. Sabe qual que é a ironia de tudo isso? O MBL fez um movimento, principalmente na internet, defendendo o voto nulo entre Bolsonaro e Lula. Ou seja, para eles, Bolsonaro e Lula eram iguais e eles foram os principais responsáveis pela eleição do Lula, que ganhou por apenas 2 milhões de votos. E hoje, numa pesquisa de segundo turno, num crescimento estrondoso, eles conseguem ficar atrás, mesmo sendo somente o Lula o candidato, atrás dos brancos, dos brancos e nulos. Olha que ironia. Parece que o povo tem boa memória. Pelo menos para algumas coisinhas. Que não para por aí. Não é só a questão do MBL. Parece que todo mundo que é outsider, que consegue surfar na onda da direita, porque algumas pessoas caem no papinho, sendo liberados para concorrer. Olha só que interessante isso aqui. Pablo Marçal tem condenação de inelegibilidade revertida em segunda instância. Gente, Pablo Marçal. E por que Pablo Marçal é tão importante? Porque esse cara praticamente, por detalhe, não foi pro segundo turno nas eleições de São Paulo. E nas últimas eleições ele foi basicamente o nome mais falado. Um outsider total. Não quero me ater aqui diretamente à figura do Pablo Marçal ou à figura do Renan Santos e do MBL, apesar de que o MBL merece que você saiba que eles não têm nada a ver com direito. E o Pablo Marçal tem sim seus pontos positivos, como qualquer pessoa, e tem vários pontos negativos. O que eu tô falando aqui é do jogo do sistema. Eles trazem de volta ao jogo presidenciável vários nomes de outsiders, ou seja, são pessoas que estão fora da política e que tem muita gente de direita que se identifica com esses nomes aqui. Seja para jogar no segundo turno nas eleições de 2026 e causar um grande rebuliço, dificuldade do eleitor de direita entender de fato o que ele quer,
bagunçar mesmo o sistema eleitoral, ou seja, para botar todas essas pessoas e começar a pressionar o próprio Bolsonaro para que ele venha escolher de vez o seu candidato à presidência da República do ano que vem. Tudo isso porque a aprovação do Lula derrete por causa da pauta de segurança pública e a direita tem bons nomes que defendem isso. Ou seja, o sistema político não tem problema nenhum em fazer isso. E nas próximas pesquisas vocês já vão ver Cláudio Castro sendo testado, Pablo Marçal sendo testado, e já testaram até o tal do Renan Santos, que o cara perde para margem de erro no primeiro turno e jogaram o cara no segundo turno para perder para votos nulos e brancos. É para bagunçar. É para te deixar pensando, quem vai ser, quem não vai ser, e assim por diante. Se tem uma coisa que as próprias pesquisas dos caras revelam, é que qualquer candidato sério, não tô falando de MBL, que concorrer contra o Lula no segundo turno com o apoio de Jair Bolsonaro ou o próprio Jair Bolsonaro, vence as eleições. Tudo indica que o sistema quer tudo. O sistema aceita tudo, menos Jair Messias Bolsonaro, porque esse, de fato, é um problema para o sistema. Ainda mais duas informações extremamente importantes. A primeira é que eu tô quase atingindo 1 milhão de seguidores e eu preciso que você me siga porque você assiste os meus vídeos e não tá me seguindo. E a segunda é que eu sou pré-candidato a deputado federal aqui pelo estado do Rio Grande do Sul, pelo partido do PL. Então se você gosta dos meus vídeos, gosta do meu trabalho e acha essas informações importantes, segue o Rony e clica nesse botãozinho aqui. Tamo junto.